Olá, eu sou o professor Givanildo. Hoje apresento Explorando o Hino de Mogi Guaçu, uma viagem pela história. Gostou? Deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. E aí, pessoal, tudo bem? Você já parou para ouvir com atenção mesmo, sabe, a letra do hino de Mogi Guaçu? Pois é o que a gente vai fazer hoje. Vamos juntos transformar essa música numa verdadeira aula sobre a nossa cidade. Por trás da melodia tem uma baita história cheia de segredos sobre quem a gente é, de onde viemos e no que acreditamos. Então, bora mergulhar nessa história. Para a gente não se perder nessa viagem, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender por que o hino é a nossa história. Depois, vamos falar sobre o nosso povo, essa garra toda, sobre a paz que a gente constrói por aqui, a importância gigantesca do nosso rio e, no final, a gente amarra tudo, conectando o passado e o presente de Mogi Guaçu. Antes de mais nada, vamos combinar uma coisa. Um hino não é só aquela música que toca em evento oficial, né? Pensa nele como um retrato da nossa cidade feito com palavras, uma canção que conta a nossa história e diz para o mundo quais são os nossos valores. Então, a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente esta. Afinal, que história é essa que o nosso hino conta sobre Mogi Guaçu? Cada verso que a gente vai analisar a partir de agora é como uma peça do quebra-cabeça, uma pista para a gente desvendar a alma da nossa cidade. E a primeira grande pista já aparece logo de cara, bem no comecinho do hino. Ele fala sobre a característica que talvez seja a mais forte do nosso povo: a garra, a força e a dedicação para o trabalho. Foi isso que literalmente levantou a nossa cidade. E olha só que imagem poderosa. O hino não tá falando de uma bandeira de pano, não. A nossa bandeira aqui é a chaminé da indústria. A chaminé soltando fumaça vira um nosso símbolo, o nosso estandarte. É o sinal do nosso orgulho, do nosso esforço e do nosso trabalho. E aí aparece essa palavra aí, labor. É super importante a gente entender o que ela quer dizer. Não é só trabalho, sabe? Labor é mais que isso. É o esforço, é a dedicação, é aquela energia que a gente coloca para construir alguma coisa. É a força que move Mogi Guaçu. E essa metáfora continua de um jeito brilhante. O hino diz que a fumaça desenha no céu braço forte desta brava gente. Cara, imagina a cena: a fumaça da fábrica subindo e formando o desenho de um braço musculoso lá no céu. Isso é representação da força, da coragem, da determinação de cada um de nós, de cada guaçuano que ajudou a erguer esta cidade. Mas Mogi Guaçu não é feita só de trabalho, não. O hino também conta que a gente vive numa terra que acolhe, que é um lugar de união, de tranquilidade, que somos um verdadeiro berço de paz. Olha que coisa mais bonita esse trecho. A cidade é chamada de Nobre Berço. Pensa num berço. É um lugar que acolhe, que dá segurança, onde a vida começa. E aqui o nosso povo se junta para formar elos de uma paz gigante. Elos, sabe? Como numa corrente, uma peça ligada na outra, mostrando que essa paz só existe porque é construída pela união de todo mundo. O hino também fala dos bandeirantes, né? E quem foram eles? Bom, de forma bem simples, os bandeirantes foram aqueles exploradores que muitos, mas muitos anos atrás saíram desbravando o interior do Brasil e passaram bem por aqui, onde hoje é a nossa cidade. Eles fazem parte da nossa história mais antiga. Tá, isso fala do nosso passado. Mas o que essa ideia de berço, de elos de paz, significa pra gente que vive em Mogi Guaçu hoje em dia? Significa que essa tradição de acolher as pessoas continua vivíssima. Mogi Guaçu é uma cidade que recebe bem quem chega, que se esforça para construir uma comunidade forte, onde todo mundo se sente em casa, todo mundo faz parte, todos unidos por essa tal paz gigante. Bom, além da paz e do trabalho, o hino também fala muito sobre o nosso progresso. E ele aponta para dois motores poderosos do nosso crescimento: o nosso rio, que é praticamente a alma da cidade, e esse espírito de sempre querer ir para frente, que é a cara do nosso povo. Essa parte, para mim, é talvez a imagem mais forte de todo o hino. O rio Mogi Guaçu não é só um rio que passa por aqui. Ele é descrito como a artéria do coração da cidade. Pensa bem nisso. Do mesmo jeito que as artérias levam o sangue e a vida para todo o nosso corpo, o nosso rio leva vida, desenvolvimento e energia para Mogi Guaçu. É poderoso demais. O hino também fala que o rio é caudaloso. Que palavra é essa? Bom, caudaloso é um jeito chique de dizer que um rio é grande, que tem muita água, que ele é forte, volumoso. É a descrição perfeita do nosso rio Mogi Guaçu, né? Ele com certeza não passa despercebido.
E aí o hino conecta a força do rio com a força do nosso progresso de um jeito genial. Tem uma frase que resume tudo: da estrada de bois ao asfalto, há notícias do nosso progresso. É uma foto em palavras que mostra a evolução da nossa cidade, de um passado mais rural, das estradas de terra, para um presente moderno, de asfalto. E agora, chegando na reta final, o hino nos entrega um resumo, quase uma carteira de identidade do povo guaçuano, juntando todas essas ideias que a gente viu até aqui. E essa nossa identidade é definida por 3 palavrinhas mágicas. A gente é um povo alegre, somos uma terra dadivosa, que é um jeito bonito de dizer generosa, que gosta de dar, de compartilhar, e claro, somos uma gente laboriosa, ou seja, trabalhadora, reforçando aquela ideia lá do começo, da chaminé. É a combinação perfeita, trabalho duro com o coração bom e um sorriso no rosto. E assim, a gente termina a nossa aula sobre o hino. Mas antes de ir, eu queria deixar uma pergunta no ar para você. O hino conta essa história incrível sobre o nosso passado, sobre quem a gente é. Mas a grande questão é, como nós hoje continuamos a escrever os próximos capítulos dessa história? De que jeito você vê o trabalho, a paz e o progresso acontecendo em Mogi Guaçu agora mesmo? Fica aí a reflexão.